Sabe, tem uma ideia do Walter Ugumãe que, nossa, sempre fica na minha cabeça. Qual delas? Ele tem várias impactantes, né? Aquela que diz que o inferno não são os outros, mas, tipo, a falta deles. Ah, sim, que os outros seriam o nosso paraíso, né? E a solidão. Isso, a solidão como essa coisa, essa percepção quase animal de estar só. Brutal. É um ponto de partida forte e bem apropriado por nosso papo de hoje, né? Totalmente. Hoje a gente vai mergulhar um pouco na obra A Desumanização dele. Um livro denso, né? Vamos tentar explorar um pouco essas camadas todas. A linguagem poética, os temas. Luto, identidade e a condição humana. Ele vai fundo. Vai mesmo. E olha, a gente teve acesso a uma análise bem detalhada do livro, sabe? Um material que levanta umas questões muito, muito interessantes. Legal. E qual é a ideia? Usar essa análise como guia? Exato. A nossa ideia aqui é usar essa perspectiva para, assim, tentar entender melhor a história da Hala. A mina islandesa, a que perde a irmã gêmea, certo? Essa mesma. E como a história dela, lá nos fiordes gelados, fala sobre essa dor imensa, a busca por conexão e até o sentido da vida, né? E o cenário não é por acaso. Os fiordes, essa análise que você mencionou, comenta sobre isso? Comenta assim, descreve como um lugar remoto, sabe? Inverno pesado, solidão, ou quase um espelho do estado de espírito dos personagens. Faz sentido. A paisagem como um reflexo da alma. Ou da falta dela, talvez. Exato. Bom, então vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. Bora. A história pega a Hala com 11 anos. E aí, pá, a perda da irmã gêmea, a Sigridor. Assim, de repente. Um trauma gigantesco. E para a família toda, imagino. Sim, a análise que a gente viu foca muito nisso. A mãe, ela fica, tipo, consumida pela dor. E não consegue mais lidar com a Hala. É. Porque olhar para a Hala é ver a Sigridur que se foi, entende? Acaba rejeitando a filha que ficou. Cria um vazio enorme entre elas. Nossa, pesado. E o pai? Como ele reage? O pai também tá sofrendo, claro. Mas a forma dele lidar é diferente. Ele se volta para uma comunicação mais... Poética? poética. Como assim? Tipo, fala com ela através de uma beleza meio etérea. Mas a análise sugere que talvez seja mais uma esquiva, sabe? Uma dificuldade de encarar a dor de frente. Entendo. A poesia como um véu, talvez. Uma forma de não tocar no insuportável. Pode ser. E tudo isso acontece nesse cenário, os fiordes. A descrição é forte. Ora é a boca silenciosa de Deus, pairando sobre a impotência humana. Lembro dessa imagem. Isso. Ora é como se fosse a goela do inferno. Uma tensão constante ali. Entre a beleza do lugar e a angústia, né? Exatamente. E o ponto central para Hala, imagino, é que perder a gêmea é perder um pedaço de si mesma, né? Sim, a leitura que a gente fez bate muito nessa tecla. Não é só perder alguém que ama, é fraturar a própria identidade. O luto que estilhaça tudo. A família inteira. A mãe no vazio, o pai na poesia. E a Hala fica como órfã duas vezes, né? Da irmã e dos pais, que estão ali, mas ausentes. Exato. Presentes ausentes. E ela... Se fecha. Parece que sim. Se recolhe num silêncio, sabe? A interpretação sugere que é ali, nesse mundo interior, nos sonhos, nas fantasias, que ela tenta processar. Elaborar o luto, né? Tentar dar sentido ao caos. É uma tentativa de entender a morte, o vazio. É um processo bem íntimo que a narrativa mostra. Não é só fuga, então. É um trabalho psíquico acontecendo ali. Sim, um esforço ativo para reconstruir alguma coisa por dentro. Para aprender a viver com aquela ausência que muda tudo. Uma negociação constante com a perda, dia após dia. Isso. E aí, nesse cenário de isolação total, acontece uma coisa bem inesperada. O quê? Aqui a história dá uma virada interessante. A Hala se aproxima do Einar. Einar. Pera, aquele rapaz que ela e a irmã achavam grotesco. Esse mesmo, o nojento. E tem mais. A Sigridur tinha feito a Hala prometer que nunca ia dar bola pra ele. Caramba!
Que contradição, né? Por que ela faria isso? Então, a leitura sugere que é puro desespero. Uma busca radical por conexão. Com a irmã morta. Através do Ainer, como assim? Parece que ela vê nele, tipo, uma ponte. Uma ponte toda torta, quase proibida para Sigridor. É como se, ao quebrar a promessa, ao se ligar a quem a irmã rejeitava, ela tentasse sentir a presença dela. Meio paradoxal. Exato. Uma tentativa meio autodestrutiva até, de manter um vínculo. Qualquer vínculo. Nossa, faz um sentido sombrio, mas faz. E a descrição da entrega dela era de arrepiar. Ela pensa algo como: entreguei-me a Einar. Senti-me devorada pelos bichos que devoravam os corpos dos mortos. Uau, que imagem forte. Uma aniquilação quase, um sacrifício. Totalmente. Ela se oferece a uma decomposição simbólica, parece. E as consequências disso? O resultado é um filho natimorto, o que, claro, só aprofunda a tragédia toda. Meu Deus. E leva a uma reflexão bem amarga no livro, sobre a sorte de quem morre cedo, sabe? Sem passar pelas agruras da vida. Uma visão de mundo moldada pela dor extrema, né? Pela desesperança. Total. Aí se a gente tenta conectar isso tudo, o que essa entrega da Ala, quase um sacrifício, diz sobre nós, sobre a necessidade de conexão. Ah, diz muito, né? Mostra o quão visceral essa necessidade. A ponto de buscar conexão de forma tão destrutiva. Parece que sim. A ausência do outro, daquele que te confirma, que te espelha, pode ser tão insuportável que qualquer ligação serve, mesmo a mais dolorosa. É aí que entra o título, a desumanização. Exatamente. A análise que a gente viu sugere isso. A desumanização como essa perda do outro que nos faz humanos, que nos diferencia de sermos só um animal, como o próprio Walter Ugumãe colocou. A perda daquele paraíso que são os outros. Isso. Quando esse espelho quebra, como no caso da Ala com a gêmea, o que sobra é esse isolamento radical. Um exílio interno. É a falta do outro que desumaniza. Nossa, faz todo sentido. A análise reforça muito isso, né? Que a gente precisa do outro para existir de verdade, para ter importância. E a gêmea sendo o espelho perfeito, isso fica ainda mais intenso. A morte da Sigridor é uma amputação para Ala. Uma amputação psíquica, é uma boa imagem. E essa experiência tão extrema da Hala acaba nos jogando para questões maiores, né? Sobre a condição humana. Tipo o confronto com a morte, com a nossa finitude. Exato. Essa impotência que a gente sente diante da vida, da morte. A análise sugere que a gente tende a projetar isso em Deus, sabe? Como assim? A gente busca um controlador, alguém que esteja no comando, para poder culpar ou agradecer. Reflete o nosso desejo de controlar o incontrolável. É uma tendência humana, né? Buscar um responsável, uma explicação. Mas tem alternativa. A análise aponta outro jeito de ver. Aponta para um desafio, na verdade. Uma mudança de olhar bem radical. Que seria? Tentar ver o divino não como esse homem que decide quem vive e quem morre, sabe? Mas como uma totalidade. Uma totalidade. Que abarca tudo. A vida e a morte. Não como decisões, mas como parte do fluxo, do fenômeno da existência. A morte como parte do tecido das coisas. Uau! É uma visão bem diferente, desafiadora mesmo. Aceitar a morte sem um culpado como parte da natureza das coisas. Exato. E voltando para a perda, tem um ponto interessante na análise sobre a ausência. Qual? Que a ausência não é só um vazio. Ela revela, pelo contraste, o poder imenso que a presença tinha. E a dor que vem ocupa esse espaço. Sim, e pode se tornar maior que a própria ausência física. A dor se expande, né? Entendi. E por isso a gente precisa do imaginário, do além-vida, para conter essa dor? É uma das funções cruciais segundo essa perspectiva. A ideia de continuidade, de reencontro, funciona como um limite simbólico para essa dor que ameaça transbordar. Sem isso, a dor vira um abismo sem fundo. A análise fala também de uma guerra interna no luto? Ah, sim. Entre o ódio e o amor, né? Ódio pela perda, pela impotência e amor pela pessoa, pela memória. E essa briga toda consome uma energia? Uma energia que poderia ir para a compreensão, para a elaboração. Fica nesse ciclo.
Faz sentido. E como a gente lida com isso, então? Com a ausência, a dor? O universo simbólico é chave. Rituais, mitos, histórias são ferramentas que a gente criou para isso, para processar o que não tem explicação fácil. E o corpo? A análise fala do corpo. Fala sim. Destaca como a nossa psique parece precisar do corpo físico ou de algo que o simbolize. Cinzas, túmulo, um lugar, para poder fazer essa ponte entre o concreto e o simbólico. É uma âncora para o luto. Ah, por isso que em culturas antigas era tão terrível deixar alguém insepulto, era tipo condenar a alma a vagar. Exatamente. E explica também por que hoje ainda é tão importante resgatar corpos em tragédias, mesmo sendo difícil. Existe uma necessidade psicológica profunda de recolocar quem partiu, dar um lugar simbólico para essa ausência. Nossa, nunca tinha pensado nisso dessa forma. O corpo como foco para o processo simbólico. E sem esse foco, o luto pode ficar muito mais difícil, mais complicado de elaborar. A análise traz também uma visão junguiana da morte, né? Achei bem interessante. Sim, aquela ideia da morte não só como fim, mas como meta. Meta? Como assim? No sentido de transformação, algo inerente ao viver. E que só continua vivo psicologicamente quem está disposto a morrer para a vida. Morrer para a vida? O que significa isso? Aceitar as perdas, as mudanças, os fins de ciclo que a vida traz. É integrar a morte no fluxo da vida, não ver só como ruptura. Aceitar que partes nossas morrem para outras nascerem. É uma visão que tenta dar um sentido diferente para a morte, né? Menos trágico, talvez. Menos trágico e mais integrado ao processo vital. Mas não menos doloroso, claro. E o Walter Ugumani explora essa busca, essa dúvida constante no livro, né? A busca por Deus, a dor física e mental, a saudade. Sim, a obra não dá respostas prontas. Ela espelha essa nossa confusão, essa tensão entre fé e dúvida, corpo e alma. Essa busca humana diante do mistério. Então, juntando tudo isso, a trajetória da Ala, a força do livro, essa análise que a gente usou, o que fica? Acho que fica a sensação forte de que a desumanização, com toda a sua beleza e crueza, nos faz sentir na pele aquela verdade básica. Precisamos do outro para ser, para existir de verdade. Aquela percepção da criança desamparada que talvez todos tenhamos dentro de nós. Tudo isso até para as coisas mais tristes com o tal poder do encantamento dos mitos. Usando a poesia, a filosofia, as metáforas. Não para fugir da dor, mas para... Talvez para encontrar beleza e sentido dentro dela, para transfigurar a dor, sabe? A análise usa uma frase legal. Habitar o mundo dos sonhos sem pisar no terreno do acreditar. Isso. É uma diferença sutil. Viver o símbolo, o mito, a poesia, permite lidar com o mistério de um jeito mais fluido, diferente de se agarrar numa crença literal, que sempre traz a dúvida junto. E a dúvida corrói, né? Atrapalha a busca por sentido. Pode corroer, sim. Deixa uma angústia residual. É como se a poesia e o mito dessem espaço para o mistério, sem exigir uma resposta final, entende? Uma resposta que talvez nem exista de forma literal. Exatamente. A linguagem simbólica abraça a ambiguidade. E a reflexão final da análise vai por aí. A gente vive cercado de mitos, quer perceba ou não. Construindo nossas fábulas para dar sentido às coisas. Isso. Nossas fábulas pessoais, coletivas. E, claro, a gente acaba se conectando com quem fala a nossa língua, com quem compartilha nossas histórias preferidas. Faz sentido. Então, resumindo um pouco para o pessoal que está ouvindo, a jornada da Hala em A Desumanização é esse mergulho fundo no luto, na solidão extrema, na busca por significado depois da perda. E na constatação de que a gente precisa do outro para ser humano, fundamentalmente. E a linguagem única do Walter Ugumani é o que torna possível navegar por temas tão pesados e ainda assim encontrar beleza, profundidade. Sem dúvida. A nossa conversa hoje tentou mostrar um pouco dessas camadas, né? Conectar a história da Hala com essas questões maiores da existência, da morte, do luto. E como a gente constrói sentido com símbolos, rituais, relações. Exato. E como pode existir beleza, mesmo que uma beleza meio perturbadora,
ao lidar com o lado mais sombrio da vida. E acho que tudo isso deixa a gente com uma última provocação, né? Uma coisa para pensar. Qual seria? Se a gente tende a criar nossas fábulas e a se conectar com quem fala a nossa língua, como é que a gente faz para realmente tentar ver o mundo pelo olhar do outro? Especialmente quando esse olhar vem da dor, da diferença, de algo muito estranho para nós. Como sair da nossa goela do inferno particular, do nosso mundinho, para tentar encontrar o tal paraíso que, talvez, como disse o Walter Ugumãe, sejam mesmo os outros? Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. Como atravessar essa ponte para o outro, de verdade?